gente tem uma mensagem anotada. E querendo ensinar, estou só percebendo no meu espírito. A mensagem está pronta, não se preocupe. O que o pastor vai falar? Feche um pouquinho os teus olhos para que você não se distraia. Não tem nada mágico em fechar os olhos, só para você não se distrair. Manifesta a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Manifesta a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Manifesta a tua vontade nas nossas vidas. Nos enchemos de ti, Senhor. Nos enchemos de ti, Senhor. Tu és o alvo, tu és o centro. Nos enchemos de ti, Senhor. Nos enchemos de ti, Senhor. Aleluia. Nos enchemos de ti, Senhor. Aleluia. 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 Abra comigo em João capítulo 7. Aleluia. João capítulo 7. Falando dos rios do Espírito que fluem da nossa vida. Aleluia. Quantos aí conseguem perceber essa paz sobrenatural nesse lugar? Aleluia. Diz para você, é dia de descanso, para você descansa. Para que ficar batendo cabeça? Para que ficar brigando com os outros, murmurando? Descansa. Deus é por você e não contra você. Descansa. Aleluia. O plano de Deus é sempre melhor. João capítulo 7, verso 37 até o verso 39. Diz no último dia, e ele está falando do grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Jesus está sendo bem categórico, Jesus está sendo bem enfático. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantos aí tem sede nessa manhã? Quantos aí querem mais de Deus? Aleluia. Se você quer mais de Deus, eu fiquei com essa frase do pastor Teixeira no meu coração, eu ando com ela no meu coração. Se você quer mais de Deus, então se entregue mais. É ano para nós nos entregarmos mais, aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água fresca, água límpida, água pura. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E a gente tem falado sobre a nossa vida de oração, a gente tem falado sobre essa nossa interação com o Espírito Santo, e essa interação é o que faz o nosso cristianismo ser tão prático e tão eficaz. Não são as regras que nós seguimos, é a comunicação e o relacionamento que nós temos com a pessoa de Deus. Nós estamos aqui por causa do nosso relacionamento que nós temos com Deus. Porque nós queremos mais, há uma fome dentro de nós por mais. Não por ouvir mais um sermão. Sermão você encontra na internet. Tem todo tipo de gente abençoada na internet. Você encontra. Nós nos reunimos porque aquilo que está em mim, esse rio de água viva que está em mim, vai fluir e vai alcançar a sua vida. A minha paixão por Deus tem que aquecer o teu coração. E a tua paixão com Deus tem que aquecer o meu coração. Eu e você somos como brasas vivas. E nós nos aquecemos no amor de Deus.
Por isso Hebreus vai dizer, não deixeis de congregar-vos. Por quê? Para que vocês se estimulem no amor. Esse amor que flui de dentro, gente, aleluia. E é isso que Jesus está falando, isso vai fluir de dentro de você e vai tocar outras pessoas. Há um rio que corre do trono de Deus e alegra a cidade de Deus. Essa cidade sou eu e é você, somos nós. A cidade é um termo coletivo para o povo de Deus, a noiva é um termo coletivo para o povo de Deus, o exército é um termo coletivo para o povo de Deus, e a igreja é um termo coletivo para o povo de Deus. Nós estamos juntos nessa. Vira para duas pessoas e fala, hashtag estamos juntos, aleluia. E a gente vem falando sobre essa interação com o Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, na Bíblia, a mensagem diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos aí podem dizer que a graça de Jesus é maravilhosa? Aleluia. O grande amor, não o pequeno amor de Deus não, gente. Paulo aqui é enfático também, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês, não com apenas alguns de vocês. Paulo está orando para que todos vocês experimentem a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor, o grande amor de Deus o Pai e a profunda amizade do Espírito Santo. É isso que Paulo estava orando aqui. Então, gente, a incessante comunicação, a gente já falou isso, com Deus, faz o rio continuar fluindo de maneira pura. E às vezes a gente para essa ação do rio, a gente vai falar isso mais para frente, às vezes a gente para essa ação do rio, colocando tanta coisa lá na nascente, e durante o fluir do rio, a gente tenta colocar tanta coisa do mundo, tenta colocar tanta sujeirinha, e o rio para de fluir de maneira pura. E nós estamos falando que a pureza desse fluir do rio, ela vem da incessante comunicação com Deus. Quanto mais nós conversamos com Deus, quanto mais nós interagimos com Deus, mais pura é o fluir do rio. Jesus orava, Mateus capítulo 14, abre aí comigo Mateus capítulo 14, só para lembrar a você que Jesus veio como homem, abriu mão da sua glória, e veio como homem para nos mostrar como um filho de Deus deve viver. E por isso ele orava, Mateus capítulo 14. Mateus 14, verso 22 a 23, diz logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O que Jesus estava fazendo? Ele estava mantendo o rio puro. Ele estava mantendo a comunicação com Deus. E nós estamos falando que orar é comunicar com Deus, é ouvir, é interagir com Deus. E número 2, nós vamos ver hoje que orar é participar dos propósitos de Deus. É aí que nós percebemos os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando? Quando nós interagimos com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele te dá. A Bíblia fala no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, aqueles que honram a Deus. Aqueles que buscam a Deus. Aqueles que se entregam a Deus. A continuação é, Ele dará a conhecer dos seus mistérios, da sua aliança. Quando nós interagimos com Deus, Ele tem porta aberta para falar conosco e nos dar o propósito da nossa vida. O nosso propósito, gente, não está aí na banca de jornal, não está naquele livro que você comprou, descubra os 10 propósitos da sua vida, aleluia. O nosso propósito, a gente entende ele de forma espiritual, sabe por quê? Porque nós somos seres sobrenaturais. A gente não combate essa guerra espiritual com armas naturais. A gente vence essa guerra de maneira sobrenatural, porque todo aquele que é nascido de Deus vence. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a gente aplica a nossa fé na nossa oração.
Você aplica a sua fé na sua oração, sabendo que a sua fé é o seu relacionamento com Deus. A gente aprende isso na escola bíblica, a gente aprende isso aqui. Fé não é um passe de mágica, fé é relacionamento com Deus. Eu coloquei aqui umas citações de um livro de Tim Keller chamado Oração, Prayer, muito legal, que ele começa a fazer desde o ministério de Jesus, a vida de Jesus, até o Atos dos Apóstolos, como a oração permeava a vida da igreja. Acompanhe aqui comigo, por favor. Ele diz assim: Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, curou pessoas com orações, denunciou a corrupção do culto no templo e o que, segundo ele, deveria ser uma casa de oração, e insistiu que alguns demônios poderiam ser expulsos apenas através da oração. Ele orou frequentemente e regularmente com clamores e lágrimas fervorosos, às vezes por toda uma noite. O Espírito Santo veio sobre ele e o ungiu enquanto orava, e ele foi transfigurado com a glória divina ao orar. Quando ele enfrentou sua maior crise, ele fez isso com a oração. O ouvimos orando por seus discípulos e pela igreja na noite anterior à sua morte, e depois clamando a Deus em agonia no jardim do Getsêmani. Finalmente, ele morreu orando. Imediatamente após a morte do seu Senhor, os discípulos se prepararam para o futuro, sendo constantes em oração. Todas as reuniões da igreja são devotadas para a oração. O poder do Espírito desce sobre os primeiros cristãos em resposta a uma oração poderosa, e os líderes são selecionados e nomeados apenas com oração. Espera-se que todos os cristãos tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada e fervorosa. No livro de Atos, a oração é um dos principais sinais de que o Espírito veio ao coração através da fé em Cristo. O Espírito nos dá a confiança e o desejo de orar e nos permite orar mesmo quando não sabemos o que dizer. Os cristãos ensinam que a oração deve permear todo o seu dia e toda a vida, devem orar sem cessar. A oração é tão importante que sempre que você olha na Bíblia, lá está ela. Por quê? Onde quer que Deus esteja, lá está a oração. Como Deus está em todos os lugares e é infinitamente grande, a oração deve ser onipresente em nossas vidas. Ou seja, gente, essa interação com o Espírito Santo, da gente orar de forma simples. Sabe, a gente não precisa ficar dando rodeio com Deus. Pastor, quantas horas o senhor gasta em oração? Não sei. Porque a prática é estar continuamente perceptivo da voz do Espírito. Você separa tempo para orar? Separo. Mas a prática é, durante o meu dia, por que não ficar perceptivo da voz do Espírito nas pequenas coisas e responder de maneira pequena? Você sabe que todas as pessoas que fizeram diferença nesse mundo, todos eles tinham uma vida de oração. E uma vida de oração não é separar 10 horas por dia. Uma vida de oração é continuamente responder ao Espírito. Continuamente responder ao Espírito. Isso é orar sem cessar. É ter o teu espírito voltado para Deus, para as coisas de Deus. Quantos aí sentem que a sua paixão por Deus está crescendo cada vez mais? Porque nesse tempo, gente, só vai conseguir resistir quem for apaixonado por Deus. Porque se você, presta atenção nisso, gente, acorda. Se você não for apaixonado por Deus, você vai ser apaixonado pelo mundo. Escolhe hoje. Estou sendo um pouquinho mais enfático. Escolhe hoje. Foi o que Josué disse para o povo. Escolhei hoje a quem vocês vão adorar. Se os deuses do Egito, vê lá, Josué capítulo 24 comigo, por favor. Aleluia. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, do verso 14. Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. A palavra servir aqui, aved. Aved significa servir, ministrar, adorar. Então agora, adore ao Senhor com integridade
e com fidelidade, com todo o seu coração e com constância. É o que Josué está dizendo. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, ou a quem adorais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós adoraremos ao Senhor. É uma decisão. Josué teve que enfrentar dificuldades. Ele enfrentou a dificuldade sabendo que ele servia com integridade de coração e com fidelidade. Constância, não de domingo em domingo, gente. Todos os dias, a tua vida pertence a Deus todos os dias. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, porque ele era devoto a Deus. Eu estou falando de devoto que toda a vida dele vivia em função de Deus. Quando ele peca e ele reconhece que ele peca, o que ele faz? Ele corre para Deus. Porque ele entende, ele conhece a pessoa de Deus. E ele vira no Salmo 51 e fala, não te retires de mim o teu espírito. Davi sabia que sem o espírito de Deus sobre a vida dele, ele não era nada. E é isso que nós precisamos entender, gente. Na nossa vida de oração, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem a pessoa de Deus, gente. Nós estamos falando que oração é interação com Deus, é comunicação com Deus, gente. O crente que não ora não consegue ver a frente. Falei, aleluia. Se eu tirar o óculos eu não consigo ver, só consigo ver vulto, aleluia. O crente que não ora é míope. Pode escrever isso aí, aleluia. Se você quiser, claro. A gente vai dando cabeçada na vida, sem precisar. E você tem uma arma maravilhosa chamada oração. O Espírito Santo vai te guiando. Quanto mais sensível você for à voz do Espírito Santo, mais fácil é seguir as orientações do Espírito Santo. Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não se abre. E essa vida de oração é uma vida tão gostosa, de você ouvir a voz de Deus, sabe, de você interagir com Deus. Se você quer fazer a diferença onde você está, saiba que você precisa ser uma pessoa de oração. Ele está nos chamando não somente para comunicar com Ele, mas para que nós possamos participar dos seus propósitos. Nós nascemos na família de Deus, gente. Quantos aí nasceram na família de Deus? Nós nascemos na família de Deus como filhos e herdeiros, para que nós possamos fazer parte dos planos de Deus. É muito interessante, se você pegar um pouco da história da igreja, você vai ver que quando um filho chegava à maturidade, um filho genuíno chegava à maturidade, o pai pegava o filho genuíno e passava com ele perante a sociedade e mostrava o filho perante a sociedade dizendo, ele agora me representa. Ele chegava diante da tenda do Salim e falava, Salim, é o seguinte, esse aqui é o meu filho, você pode ouvi-lo, porque ele me representa. Então, se ele pedir alguma coisa para você, eu estou pedindo. Ele chegava diante da tenda de Abraão, e chegava lá, Abraão, é o seguinte, esse aqui é o meu filho, toda vez que ele quiser comprar pão, ele pode usar o meu nome, porque ele é meu filho, se ele está pedindo, eu estou pedindo. E Jesus é apresentado assim, onde? No seu batismo. Você lembra do batismo, o que acontece? Você vê uma pomba, vê-se uma pomba descendo e uma voz se ouve dizendo, esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Na transfiguração acontece de novo. Esse é o meu filho, a ele ouvi. Jesus estava sendo apresentado como um filho maduro. E nós nascemos na família de Deus para que eu e você possamos, através do Espírito Santo e através das disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, Jesus, nós possamos amadurecer. E amadurecendo, nós possamos ser mostrados para esse mundo como verdadeiros filhos de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. E como é que nós somos guiados pelo Espírito se não há sensibilidade no nosso coração?
Então, oração faz parte do plano de Deus para nós sermos guiados pelo Espírito. Deus não nos salva e nos retira desse mundo, gente. Porque Deus tem um propósito em você e através de você. Vira para duas pessoas e fala assim: Deus tem um propósito em você e através de você. E para que isso, gente? Para que eu e você possamos participar. Gente, por que é melhor dar do que receber? Porque quando você dá, você participa do mesmo Espírito de Cristo. Não é somente porque quando você dá, você recebe. Não, não é isso. É porque quando você dá, você participa. E o nosso chamado é participar. Eu e você somos filhos para que nós possamos participar. Abra comigo em Efésios capítulo 3, por favor. E é um privilégio, gente, participar. E como participar se a gente não tem relacionamento? Nós estamos falando que oração é relacionamento. Efésios capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: para que pela igreja, por mim e por você, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Verso 10, Efésios 3, 10. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós já vimos, gente, olha aqui um pouquinho para mim rapidinho. Nós já vimos que a fé, ela é baseada num relacionamento com Deus. A verdadeira fé não é um passe de mágica, não é declarar aquilo que você quer. A verdadeira fé é um relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo aqui falando no verso 12 diz: pelo qual, por causa desse propósito, nós temos ousadia e acesso com confiança, porque Jesus pagou o preço por cada um de nós, mediante a fé em quem? Nele, em Cristo. A palavra ousadia no grego, olha só que interessante, a palavra parecia significa, olha só, ousadia, liberdade para falar sem reservas. Ou seja, abertamente, francamente, sem ambiguidade. Sabe aquelas pessoas que você tem que pisar em ovos para poder falar com ela? E roda a montanha, e roda a montanha, e roda... Isso é o oposto da ousadia. A ousadia é você falar abertamente, falar sem ambiguidade, falar sem rodeios, sem uso de figuras e sem comparações. Jesus falava com parábolas com as pessoas, mas para os seus discípulos ele explicava a parábola abertamente. Jesus tinha ousadia, tinha liberdade. E é isso que ele quer para a gente, para mim, para você, falar comigo e contigo com ousadia, sem rodeios. Ousadia significa confiança livre e destemida, coragem alegre, ousadia, segurança. Uma vez eu ouvi uma história, lá de Mateus capítulo 16, um pastor parafraseando, e explica um pouquinho desse rodeio que às vezes a gente tenta fazer na nossa vida de oração. Ouça isso, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que os homens estão falando acerca de mim? E de repente um entendido se levanta e diz assim: mestre, tu és a suprema manifestação escatológica da autoridade, aleluia, onipotente, eclesiástica, o absoluto divino indômito monarca, aleluia. Aí Jesus vira para o outro discípulo e fala: quê? Às vezes a gente tenta dar rodeio, quando você pode simplesmente e livremente falar com seu irmão mais velho. E pedir ajuda ao seu irmão mais velho. Por isso que nós lemos 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a profunda amizade do Espírito seja com cada um de nós. Verso 13, acompanha aí comigo. Portanto, vos peço,
que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa, ou seja, para que a multiforme sabedoria de Deus se manifeste e seja conhecida, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo era que, através desse relacionamento que ele tinha com Deus, e através do ministério dele, a multiforme graça de Deus fosse conhecida. E esse era o propósito do ministério de Paulo. Pregar aos gentios para que a graça, a sabedoria de Deus fosse conhecida das outras pessoas. Eu estou falando para você que eu e você temos um propósito. E nós descobrimos esse propósito no nosso relacionamento com Deus. Você pode fazer curso disso, como descobrir os seus dons, como descobrir os seus talentos, como pregar melhor, como tudo, como isso, como cantar igual o pastor Rafa, aleluia. Mas se nós não tivermos relacionamento com Deus, a gente não descobre o nosso propósito, o nosso chamado. E como o nosso propósito e o nosso chamado pode servir à igreja local. Porque através do egoísmo que está nesse mundo, as pessoas dizem que não precisam mais da igreja. As pessoas dizem que não precisam mais da igreja porque elas podem ouvir uma mensagem pela internet, por exemplo. E elas não entendem que o propósito da igreja não é só receber, é dar. Você está aqui para dar, você dá a sua adoração, você dá a sua honra, você dá a sua atenção para dar. E aí, quando você dá, você experimenta aquilo que Deus experimenta. E aí você cria espaço para poder receber. É isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e contigo, gente. O nosso propósito não é só para nós, o nosso propósito é maior do que a gente. Por isso que às vezes as pessoas ficam meio desbaratinadas, é por causa disso mesmo. O meu propósito e o teu propósito são maior do que a gente. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. É por isso que quando a gente fala de participar dos seus propósitos, gente, a gente tem que entender que para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram, nós precisamos requerer o poder de Deus. Se você for prestar atenção em cada movimento da igreja, existiam pessoas que oravam. Olha só essa frase aqui de um pastor americano chamado Dick Eastman, que ele diz que quando Deus está para fazer algo grande na terra, Ele leva seu povo a orar. Todo movimento na terra é regado com oração. Todo movimento de Deus na terra é regado com oração. Todo. Se você for olhar a história da igreja, todos eles começaram com oração. Se você se lembrar da Rua Azusa, oração. O que os discípulos estavam fazendo, como a gente citou aqui? O que os discípulos estavam fazendo naquele dia no cenáculo? Orando, buscando a Deus. Quanto tempo eles passaram ali? Não sei. Só sei que eles estavam buscando a Deus. E de repente, diga para duas pessoas, de repente. Orar é se preparar para o sobrenatural acontecer no nosso natural, gente. Orar é se preparar. Deus não vai te pegar de preparo. Aconteceu. Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus na prisão. Então, o terremoto veio. Orar é se preparar para o sobrenatural acontecer. Quando a gente ora, a gente adentra nessa dimensão sobrenatural, gente. Eu estou dando dicas aqui poderosas para você. A Bíblia fala que quando Jesus orava, Ele subia para o monte. Monte, um lugar elevado. A palavra céu significa um lugar elevado. A nossa oração não pode ser coisinhas da terra somente. Sim, nós podemos pedir a Deus. Você pode pedir qualquer coisa, Ele é teu Pai. Mas a conexão é no céu. O link é sobrenatural, gente. Eu estou chamando você para uma vida mais ativa de oração, uma vida mais alta de oração, talvez uma vida mais intensa de oração.
Porque Ele está nos chamando, gente, esse tempo, para a gente participar dos seus propósitos. Ele não somente quer comunicar com você, Ele quer com que, através do seu relacionamento com Ele, você possa participar dos propósitos dEle. É nosso prazer sermos embaixadores do reino de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Eu e você é chamada hoje à luta. Hoje a chamada aqui é para você se preparar e se armar. Pastor Teixeira tem falado sobre o Espírito Santo, sobre a armadura de Deus, e como é que se você pegar lá em Efésios e juntar tudo no final, fala de oração, relacionamento com Deus. Olha só, esse outro pastor, escritor Andrew Murray, sul-africano, diz: os poderes do mundo eterno foram colocados à disposição da oração. Aleluia! Esse é o canal de toda a bênção, o segredo do poder e da vida. É em oração que as promessas de Deus esperam por seu cumprimento, o reino pela sua vinda e a glória de Deus por sua plena revelação. Onde? Em oração. Em oração. E Ele está nos chamando para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram, gente. Nós precisamos, aprenda isso, requerer o poder de Deus. Nós temos que aprender a pedir ajuda do céu. Quero te mostrar 3 exemplos aqui, de Elias, de Josafá e de Pedro, para que você entenda que cada milagre aconteceu como resposta de oração. Olha só, no caso de Elias, você lembra de Elias ali e os profetas de Baal? Diz: na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar. Altar, lugar de adoração. Altar, lugar de encontro. Altar, uma marca de vida. Você sabe que todo homem que tinha um encontro com Deus, ele levantava um altar. O que Elias está falando aqui? Aqui é um lugar onde Deus vai se manifestar. Aqui é um lugar onde a presença de Deus tem primazia. Eu falei isso no primeiro culto. O altar não é essa plataforma, como se a adoração só acontecesse aqui em cima. O altar é o nosso coração. O nosso coração é lugar de encontro com Deus. Todo relacionamento, todo encontro com Deus muda alguma coisa na nossa vida, gente. Por isso o altar era feito de pedra e era um marco. As pessoas passavam por ali e falavam: aqui alguém teve um encontro com Deus. Com que as pessoas passem pela nossa vida e consigam perceber que ali houve um encontro com Deus. E você e eu podemos encontrar com Deus todos os dias, a cada momento. E a Bíblia fala que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém ou em Samaria, mas aonde você estiver. E Elias fala, ele se aproxima do altar que ele levanta para Deus e orou: responde-me, Deus. Responde-me e mostra a esse povo que Tu és Deus, o verdadeiro Deus, na mesma hora. Aleluia! O fogo de Deus caiu e queimou a oferta. Veja, o altar não estava vazio, gente. Isso aqui já dá pano para manga. O altar tinha uma oferta. E pasmem, a oferta não é você. A oferta é Jesus. Preste atenção nisso. A única oferta que Deus aceita é Jesus. Quando a Bíblia fala para nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está falando da obra de Jesus em nós. O sacrifício vivo é Ele mesmo, em nós. Ele é o sacrifício que morreu e que ressuscitou. Ele é o sacrifício santo, aquele que cumpre todos os requerimentos da justiça de Deus. E Ele é o sacrifício agradável. É através dele que nós podemos apresentar adoração. E diz aqui que na mesma hora o fogo de Deus caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. Em resposta à oração de Elias. Josafá também experimentou isso. Em 2 Crônicas, capítulo 18, na Bíblia Viva, diz: ora, o rei da Síria havia dado essas instruções aos que dirigiam os carros: não deem atenção a ninguém, só quero
o rei de Israel. Você está sendo procurado, Aleluia. O diabo não se importa com ninguém mais, ele se importa com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus que conhece quem ele é, conhece os seus direitos, faz uma bagunça no inferno. Você tem o seu retrato lá de procurado, eu espero que você tenha. Isso é um bom sinal, aleluia. Eu não quero mais ninguém, eu só quero o rei de Israel. Deixa todo mundo de lado. E ele continua dizendo, assim quando os que dirigiam os carros viram Josafá, o rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo. E o Senhor fez, quem fez? O Senhor fez com que os dirigentes dos carros vissem o engano e deixassem o rei. Às vezes a gente está tentando resolver os problemas da nossa maneira, quando Deus nos deu uma ferramenta para o sobrenatural invadir o natural, sem com que você se esforce. Josafá estava sendo perseguido, e ele clamou ao Senhor. Ele não foi buscar aliança com ninguém, ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez com que os outros entendessem que eles estavam no engano. Oração, gente. No caso de Pedro, Novo Testamento, Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Preste atenção nisso, gente. Tem gente orando por você. Os seus pastores oram por você. É nosso compromisso com essa igreja, gente. Nós queremos ver você crescendo. Nós queremos ver você sendo livre do laço do passarinheiro. Nós oramos para que seja iluminado os olhos do teu coração, para que você pare de vir para a igreja só para ouvir uma mensagem. Nós queremos uma igreja vibrante, nós queremos uma igreja cheia de vida. E para que uma igreja cheia de vida seja cheia de vida, os membros precisam ser cheios de vida. E nós oramos por você, para que você tenha sabedoria do alto, para que você saiba enfrentar as suas batalhas e vença cada uma delas, para que a ação do inferno seja parada na sua vida. Nós oramos por você. Tem gente de fora da igreja orando por você, saiba disso. Pedro estava no cárcere e a igreja estava orando por ele, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, veja só a condição dele, entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Não tinha como fugir, gente. 2 soldados, um de cada lado, 2 cadeias, e isso dentro da prisão, e fora da prisão, sentinelas guardando, não tinha como fugir. Mas a igreja estava orando por Pedro. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Esse estudioso bíblico, Arthur Pearson, diz que geralmente, se não uniformemente, oração é tanto o ponto de partida, quanto o objetivo de cada movimento no qual encontramos os elementos de um progresso permanente. Sempre que a igreja se levanta e a maldade do mundo é detida, alguém, em algum lugar, estava orando. Você vê a importância da nossa vida de oração, não somente para a gente ter comunhão com Deus, mas para que os planos de Deus se estabeleçam em mim e através de mim. Em você e através de você. Eu quero ser usado por Deus, mas para que eu seja usado por Deus, eu preciso estar batizado, eu preciso estar embebecido, eu preciso estar totalmente imerso na pessoa de Deus, e é isso que ele fala na grande comissão de Mateus capítulo 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome, batizando-os no caráter, batizando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente está na nossa vida de oração, a gente está emergindo em mais de Deus. A gente está entrando numa dimensão oculta. Tozer chama de
a nuvem do desconhecido, aquela dimensão onde a gente não consegue perceber com os nossos olhos, mas há uma indicação no nosso espírito. Deus está ouvindo a minha oração, Deus está pronto para falar comigo. Ei, Deus está pronto para falar com você. Aleluia, aleluia, para te dar as estratégias, gente. Então, gente, orar é chamar por Deus, é clamar por Deus, por mais de Deus, pelo poder dEle na nossa vida, pela ação dEle na nossa vida. E número 2, se para os planos e propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, se nós precisamos requerer o poder de Deus, número 2, para que os planos e propósitos de Deus se cumpram, nós precisamos entender a autoridade que nos foi dada. Olha só, esse verso de Mateus capítulo 18, na Bíblia NVI, diz: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido, passado, já foi. Diga, foi. Terá sido ligado nos céus. A nossa oração, como a nossa percepção, não vem nunca da terra para o céu. Sempre, gente, é do céu para a terra. O que nós estabelecemos aqui nessa terra, vem sempre do céu para a terra. Nós apenas somos veículo. Então, se Deus coloca algo no nosso coração, é porque Ele já preparou para que tudo aquilo acontecesse. E eu gosto dessa versão da NVI, que ela coloca isso de maneira bem própria. Terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Ou seja, o céu já desligou, apenas autoriza na terra. Aleluia, gostei disso. O céu já fez, apenas autoriza na terra. E ele continua dizendo: também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pediram, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque já está no coração de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós trazemos os propósitos de Deus aqui para essa terra. Como? Através da oração. Então, gente, entenda essa próxima frase. Porque oração não é dar ordem a Deus. Oração é ordenar em Deus. Em Deus. Deus nos dá autoridade. Aqui nós estamos falando sobre a autoridade do crente. É ordenar em Deus. Você tem autoridade contra principados, contra potestades. Você tem autoridade contra enfermidades. Eu gostei muito dessa história de Martim Lutero. No final da vida do seu amigo Friedrich Myconius, Myconius está morrendo. No leito da cama dele, ele está com uma doença, ele já não consegue escrever direito, a mão dele já está trêmula. E ele escreve uma carta para Lutero, para se despedir de Lutero. E aí, Lutero recebe a carta e envia uma resposta. Olha só, oração é ordenar em Deus, é perceber os propósitos de Deus e parar a investida do diabo sobre as nossas vidas, sobre as nossas situações. Ei, Deus tem um propósito para você, não deixe o inferno parar a sua vida. Deus tem um propósito para você, nós temos que entender isso, é clamar o poder de Deus, entender que nós temos acesso ao poder de Deus e ordenar e usar a nossa autoridade. Olha o que Martinho fala. Martinho fala o seguinte: eu ordeno a vós, no nome de Deus, que viva, porque eu ainda preciso de vós na obra de reformar a igreja. O Senhor não permitirá que eu ouça que morreste, mas permitirá que vivas mais do que eu. Ou seja, Martim está falando, você vai viver, ainda vai viver muito tempo, ainda vai viver mais do que eu. Por isso eu oro. Olha só a ousadia de Lutero. Essa é a minha vontade. E que a minha vontade seja feita. Ele qualifica, porque eu busco somente glorificar o nome de Deus. Ele fala, eu estou falando aqui na terra o que eu já percebi no mundo sobrenatural. Você não vai morrer. Apesar de Myconius já ter perdido a capacidade de falar quando a carta de Lutero chegou, ele se recuperou completamente e viveu mais 6 anos e 2 meses a mais que o próprio Lutero. Porque ele deu uma ordem.
você vai me ajudar a reformar. O seu propósito é me ajudar a reformar. Quando eu partir, você pode partir. E o que o inferno quer muitas vezes, gente, é parar o nosso propósito. Aquilo que Deus nos chamou. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam. Na Bíblia Amplificada diz o futuro e uma esperança. Deus tem isso para mim e para você. Eu coloquei um vídeo aqui, para a gente terminar. É um vídeo, não sei se você já viu, de uma série chamada Transformações. Eu dei uma boa enxugada, apenas 6 minutos, para que você veja. É só uma das transformações que aconteceram no Alasca, quando o povo de Deus começou a orar. A cidade era completamente destruída, no álcool, na prostituição. Sabe, você vai ver o relato das pessoas, um verdadeiro abismo. Mas alguém começou a se levantar para orar. E a cidade foi completamente transformada. Dá uma olhada no vídeo, por favor. Canada's eastern Arctic is divided into 2 primary domains. Nunavut, the country's newest self-governing territory, and Nunavik, an Inuit homeland in northern Quebec. Together, the region encompasses more than 2.7 million square kilometers. Remarkably, this vast and frigid landscape is inhabited by less than 30,000 natives. For hundreds of years, they traveled in clans. They had no collective voice. At these latitudes, the land is so cold that even trees refuse to grow. But it is the inner barrenness that does the real damage. For decades, the Inuit have struggled to find their identity. Robbed of any sense of place and purpose, many communities have spiraled toward the abyss. There was this great void. So many from that generation, they turned to alcohol. They lost their culture, so there was a lot of shame. For this town, it was like dark, dark, dark. It was like a nightmare. It was awful. It was very awful. I remember when people would die, we would go for mourning and mourning. You know, we would be sad because we have no hope. Back in February 1996, something happened. Throughout Pond Inlet, small groups of intercessors were pounding heaven with prayers for revival. Providing inspiration for this assault were 2 men with big hearts and worn-out knees, Arctic evangelist Billy Arnacook and local pastor Moses Kayak. That's when the people were convicted and were drawn to the Lord in a great numbers. And they were so convicted that they felt they had to clean their houses. The dirt paths leading to John Turner's old church were suddenly congested with desperate townspeople. Everyone, it seemed, wanted to get rid of their illicit drugs, pornography, and heavy metal music. It was coming in like a flood. We had a big can, garbage can, right in front of the altar every night. They kept filling it up and filling it up. Every night, they went to the dump and burned them up. After 5 nights, the town dump was full. As community leaders considered incinerating the remaining items, they received encouragement from an unlikely source, the Royal Canadian Mounted Police. They had a bonfire right about here where the iceberg is. The Mounties even provided logistical support. 5 got them. They said, we can even provide gas to burn up the junk. Nearly the entire community turned out for the dinner. According to the RCMP, the value of illicit property destroyed during the revival was a staggering $80,000 to $100,000. It was a deep repentance. The Holy Spirit himself was speaking to the people. The whole community was completely transformed. The afterglow of this momentous occasion warmed hearts for months to come. But it also hinted at a fire yet unrealized. A fire so remarkable, it would be talked about half a world away. The
February 28 matindi It happened in the middle of winter, February 28th, 1999. Believers had gathered for a week of revival meetings at the Anglican Church. Hungry for God and troubled by new reports of community drug use, they decided to add a special Sunday afternoon youth service. Among those leading the meeting were Pastor Moses Kayak and his ministerial colleagues Joshua and James Ariak, all great-grandsons of the original lightkeeper, Ongwat Tizoak. An invitation was offered for youth who felt they wanted to come closer to God. Worship leader Louis Ariak was praying over the youth that had gathered around the altar. I felt so close to God, and he kept giving me this verse that says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Something started to happen that was out of our control. This noise started coming. Yeah, it started softly, like you can barely hear it. A dual cassette deck used to record the service was still running off the soundboard. Right away, I wanted to stop. But it kept getting louder, and I started to notice that people were kind of getting a little nervous. It was so strong, so strong. It was so loud that everything started to shake. Fire went right through me. It sounded like a jet. Things started to shake. I started to shake. I told myself, there's no jets in Pond Inlet. Queima os nossos corações, Senhor. Queima os nossos corações, Senhor, por mais de Ti, meu Rei. Xaracandarabaraxó. Choro condoroboromo nosso rimania handareia handarasa rimani. Queima os nossos corações por mais de Ti, Senhor. Para que nós possamos perceber cada vez mais a manifestação da Tua presença, Senhor, e sermos cada vez mais dirigidos pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Nos ajuda, clamamos pelo Teu poder. Eu não sei qual tem sido a sua situação, mas você pode clamar pelo poder de Deus. Aleluia. Você pode ordenar em Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor. Eu quero te mostrar com isso a importância de você entender que sem relacionamento com o Espírito Santo, se não for através dessa oração, a gente não consegue avançar no mundo sobrenatural. Sobrepassar, nós clamamos o Teu poder, Senhor, nesse lugar. Aleluia. A manifestação da Tua glória. Aleluia. No prosirimaná, oremaná, chororocondorobodoroso, a manifestação do Teu poder, Senhor. Nós invocamos o Teu nome nesse lugar. Remaná, chararacandarabaraxê. Citropossuromo no xere, ramanaya candarabararaxiri candarabaraço, rimaná. E nós ordenamos com que laços do maligno sejam desfeitos no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós ordenamos, no nome de Jesus, xeramaná, xararacandarabaraxiri candarabaraxê. Suri de Candarabarara, Shiri de Candarabarara, Soro do Condorobodo, Suri de Candarabarara, Soro do Condorobodo, Soro. Romanaya Candarabarara, Shiri, Romana, Suri, Manata, Pra, Sereke. Romana, Shiri de Candarabarara, Candaraba, oh, Shoremana, oh, Bega, ei, aleluia. Shuri de Candarabarara, ei.
Ei, abarará, xererê, candarabarará, sururi, candarabarará, show. Sote, candarabararararará. Oh, oh, ei, aleluia, 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 aleluia. Ele dança sobre nós, aleluia. Ele se agrada, aleluia, aleluia. Ele é o nosso sacrifício vivo que nós colocamos sobre o altar, aleluia, aleluia. Obrigado por nos responder, obrigado por ouvir a nossa voz, aleluia. Xerecanarabarará, xerererê, o pramanase, ebramana chorororo, condorobororo, soyei. Aleluia. Senhor, obrigado, meu rei. Obrigado por falar conosco mais uma vez. Obrigado por chamar a nossa atenção, para voltarmos a nossa atenção àquilo que é importante na nossa vida, aquilo que nós verdadeiramente precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor.